Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Cury Construtora para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024 e do ano de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia www.ri.cury.net. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Cury e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Fábio Cury, diretor-presidente, o senhor Leonardo Mesquita, vice-presidente comercial, senhor João Carlos Mazuco, diretor financeiro, e o senhor Ronaldo Cury, diretor de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fábio Cury, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Fábio, pode prosseguir. Bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo interesse na Cury, por acompanharem a nossa teleconferência de resultados no quarto trimestre do ano de 2024. Hoje, representando a Cury, temos, além de mim, Leonardo Mesquita, nosso vice-presidente comercial, Ronaldo Cury, nosso diretor de relações com investidores, e o João Mazuco, nosso CFO. Ao longo da teleconferência, apresentaremos os principais destaques do desempenho operacional e financeiro da Cury e, ao final, abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Em 2024, consolidamos mais um ano de alta performance e resultados, ultrapassando recordes históricos, reforçando nossa estratégia diferenciada e vencedora. Mesmo em um cenário desafiador para a economia brasileira e especificamente para o setor da construção civil, demonstramos resiliência, adquirindo terrenos bem localizados e garantindo uma conversão eficiente de vendas em repasses. Esse desempenho resultou em geração de caixa operacional positiva e na continuidade da distribuição de dividendos aos acionistas. A manutenção de margens, incluindo um ROI de 66%, reforça a nossa solidez financeira, que também foi reconhecida pelo mercado com a obtenção do rating máximo pela Moody's, evidenciando a confiança da nossa estratégia e governança. No último trimestre do ano, lançamos 7 empreendimentos, totalizando 1,4 bilhão em VGV. No acumulado do ano, nossos lançamentos alcançaram 34 e 6,6 bilhões em VGV, enquanto o Land Bank chegou ao recorde de 20,1 bilhões, garantindo um pipeline robusto para os próximos ciclos. As recentes alterações no plano diretor ampliaram as oportunidades para novos projetos nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. O aumento da capacidade construtiva, a extensão da operação urbana no Porto e as intervenções urbanísticas em São Paulo estão agregando valor aos empreendimentos, promovendo habitações populares em localizações estratégicas e aumentando a atratividade dos produtos. À medida que 2025 se inicia, temos mantido um ritmo acelerado. Até esta data, já lançamos 14 empreendimentos em São Paulo e no Rio de Janeiro, somando 2,8 bilhões em VGV. Esse volume reflete nossa estratégia de concentrar lançamentos no primeiro semestre. Entre os destaques de empreendimentos já lançados deste ano estão o Supreme Anália Franco, em São Paulo, vendas iniciadas em fevereiro com 625 unidades e VGV de 203,8 milhões, que já atingiu quase 70% de vendas,
e o residencial Nova Olaria 1, na zona norte do Rio de Janeiro, vendas iniciadas em janeiro, com 498 unidades e VGV de 127,4 milhões, que alcançou mais de 70% de vendas. Agora passo a palavra ao Ronaldo, que trata os detalhes dos resultados operacionais e financeiros. Bom dia a todos. A partir de agora, irei explorar os destaques de nosso desempenho operacional e financeiro do quarto trimestre de 2024 e do ano de 2024. Em relação aos destaques operacionais, registramos um total de lançamento e vendas líquidas de 1,4 bilhão, VSO líquida de 43,7% e geração de caixa operacional de 150 milhões. Além disso, em relação aos destaques financeiros, reportamos receita líquida de R$ 1 bilhão, margem bruta ajustada de 39,3%, lucro líquido de 189 milhões e margem líquida de 18,2%. No ano de 2024, registramos um total de lançamentos de 6,6 bilhões, vendas líquidas de 6,2 bilhões, com VSO líquida de 77,1% e geração de caixa operacional de 467 milhões. Além disso, em relação aos destaques financeiros, reportamos receita líquida de 3,9 bilhões, margem bruta ajustada de 38,7% e lucro líquido de 699 milhões e margem líquida de 17,8%. Com isso, passo a palavra ao nosso vice-presidente comercial, Leonardo Mesquita, que vai dar mais detalhes sobre nossos resultados operacionais. Por favor, Léo, pode prosseguir. Obrigado, Ronaldo. Bom dia a todos. Como já mencionado, no último trimestre lançamos 7 empreendimentos, 5 localizados em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro, que totalizaram o VGV de 1,4 bi. Os destaques foram Line Campo Limpo, lançado em outubro com VGV de 245 milhões, localizado na Zona Sul de São Paulo com quase totalidade de suas unidades vendidas. Máximo Vila Mascote, também localizado na Zona Sul de São Paulo, lançado em novembro, totalizando um VGV de 166 milhões e atendo quase 100% das suas unidades vendidas. E o Orla Mauá, lançado em novembro também, com VGV de 351 milhões, localizado na região do Porto Maravilha, no Rio, com praticamente todas as suas unidades vendidas. Nesse próximo slide, vamos explorar melhor o desempenho das vendas. No quarto trimestre de 2024, atingimos o valor de 1,4 bi em vendas líquidas, tendo um aumento de 57,4% ante o mesmo período de 2023, e uma leve queda de 0,9% frente ao terceiro trimestre de 2024. Considerando o ano como um todo, atingimos 6,2 bilhões em vendas, aumento expressivo de 48,5% em relação a 2023. Além disso, nossa VSO líquida no trimestre foi de 43,7%, 4,8 pontos maior que o quarto trimestre de 2023 e 0,2 pontos menor que o terceiro trimestre de 2024. Em 2024, como um todo, o nosso VSO líquida foi de 77,1% frente ao valor de 74,5% apresentado em 2023. Também encerramos o ano com um estoque de 1,8 bilhão de VGV, sendo 98,6% representado por unidades lançadas ainda em obras não iniciadas ou unidades em construção e apenas 1,4 de unidades concluídas. No slide 10, podemos observar no gráfico à esquerda que no quarto trimestre de 2024, nosso mix de vendas focou nas faixas mais altas do programa e até fora do programa Minha Casa Minha Vida. Nos outros dois gráficos, é possível perceber o aumento do preço médio por unidade, tanto no trimestre quanto no consolidado do ano. No quarto trimestre de 2024, o preço médio atingiu o patamar de 317,7 mil por unidade, representando um aumento de 12,4% em relação ao quarto trimestre de 2023 e 3,7% em relação ao terceiro trimestre de 2024. No consolidado do ano, o preço médio por unidade foi de 303,8 mil, aumento de 9,9% comparando com 2023. Finalizamos os indicadores operacionais com o detalhamento do Land Bank e a geração de caixa. No quarto trimestre de 2024, alcançamos novo recorde histórico, encerrando o quarto trimestre com um Land Bank de 20,1 bilhões em VGV potencial, correspondendo a 69.554 unidades.
Ainda no slide 11, trago a geração de caixa operacional, atingindo 150,4 milhões no trimestre e 466,7 milhões no ano. Com isso, passo a palavra ao nosso CFO, João, para dar mais detalhes sobre os nossos resultados financeiros. Por favor, João, pode prosseguir. Bom dia a todos. Seguindo com o slide 13, destacamos nossa receita líquida. No trimestre, atingimos 1,35 bilhões, representando aumento de 27,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. No consolidado do ano, atingimos 3,926 bilhões em receita líquida, com aumento de 36% frente a 2023. No próximo slide, apresentamos nosso lucro bruto, que registrou no quarto trimestre de 2024 uma alta de 28,9% em relação ao mesmo período de 2023 e uma leve queda de 1,2% em relação ao terceiro TRI de 2024. Nossa margem bruta, que atingiu 39,1% no trimestre, teve um crescimento de 0,4 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2023 e aumento de 0,3 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2024. No consolidado do ano, o lucro bruto atingiu o valor de 1,513 bilhões, 38,1% maior que 2023, com margem bruta de 38,5% ou meio ponto percentual superior a 2023. No slide 15, temos como destaque principal o lucro líquido da Cury. No primeiro gráfico, é possível perceber que o lucro líquido percentual Cury atingiu 165,8 milhões no quarto trimestre, 3,4% acima do mesmo período de 2023, com leve queda em relação ao terceiro TRI de 24. No consolidado do ano, o valor foi de 649,8 milhões, com significativo aumento de 34,9% em relação a 2023. No slide 16, mostramos o lucro líquido com o foco em toda a operação. Esse indicador atingiu 188,9 milhões no quarto trimestre de 2024, registrando crescimento de 14,8% em relação ao mesmo período de 2023 e de 4,6% em relação ao terceiro trimestre. No ano consolidado de 2024, o lucro líquido atingiu o valor de 698,8 milhões, 41% maior que o registrado em 2023. No slide 17, destacamos o perfil de nossa dívida bruta. Fechamos o trimestre com uma dívida bruta total de 986,4 milhões, que se traduz em um caixa líquido de 429,8 milhões, apresentando um aumento em relação ao valor de 378,9 milhões de 31 de dezembro de 2023. Nossa relação caixa líquido sobre o PL fechou o trimestre em 32,8%. Ainda aqui mostramos o perfil de nossa dívida bruta na data de hoje, ou seja, ajustada pelo efeito de uma medida de gestão de passivos, conforme reportada nas demonstrações do resultado como evento subsequente. No início de fevereiro, tivemos a emissão de um CRI no montante de 400 milhões, dos quais 150 milhões foram destinados à amortização de uma dívida que carregávamos a um custo mais alto do que o mercado oferecia. Ou seja, além de reduzir o custo médio de nossa dívida, pudemos também alongar o prazo médio de vencimento, conforme demonstrado no gráfico. Aproveito para destacar novamente o que foi mencionado no início dessa apresentação. Em janeiro, tivemos a primeira atribuição de rating de crédito pela Moody's com rating AAA. A Cury é hoje uma de apenas 2 empresas no setor com a máxima nota de crédito emitida por 2 das principais agências de crédito. No slide 18, mais uma vez reportamos crescimento no retorno sobre o patrimônio líquido, com ROI de 66,3% em 2024, fruto de mais um ano de forte geração de caixa e distribuição de lucros, cujo montante em 2024 correspondeu à totalidade do lucro líquido reportado no ano anterior. Muito obrigado e volto a palavra ao Fábio. Também tivemos avanços significativos no campo
ESG, com iniciativas que reforçam o nosso compromisso com a criação de valor para toda a sociedade. Como parte dessa jornada, criamos em 2025 o Instituto Cury, consolidando o nosso investimento social privado e ampliando o nosso impacto na sociedade. O Instituto tem como foco a educação para a inclusão socioprodutiva e o esporte para a mobilidade social, promovendo ações que geram transformação e oportunidades. A busca pela eficiência operacional também marcou 2024, com a gestão otimizada de 67 canteiros de obra. Como reflexo desse compromisso, obtivemos os certificados ISO 14001 e ISO 45001, um marco na implementação de novos procedimentos voltados à gestão ambiental, saúde e segurança, fortalecendo as melhores práticas do setor. Para 2025, seguimos atentos aos desafios macroeconômicos, como a alta de juros e a pressão inflacionária que exigem ainda mais disciplina e uma abordagem conservadora na análise de viabilidade. No entanto, mantemos a confiança no crescimento sustentável dos nossos indicadores operacionais e financeiros. Nossa solidez e estratégia bem definida continuarão nos guiando, permitindo que avancemos com consistência, eficiência e resiliência. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Kieper Kennedy, do Citi. Por favor, senhor, pode prosseguir. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Primeiro, parabenizar aí pelo resultado de 2024. Minha pergunta vai na direção aqui das margens da companhia, acho que super saudáveis, passando aí o patamar de 39% margem bruta. Minha pergunta é para tentar entender melhor como é que vocês estão vendo o cenário de custos para esse ano, o orçamento desses projetos, né, para esses 2,8 bi lançados em 25. Acho que backlog margins aqui estão super saudáveis. Eu queria pegar um pouco de até que ponto a gente deveria continuar vendo expansão. Enfim, qualquer cor aqui ajuda bastante a gente. E a segunda, tentar entender melhor um pouco a linha de minoritários, que veio um pouco mais alta esse trimestre também, entender os motivos, se existe alguma mudança aqui na composição dos projetos para frente. Esses 2 pontos, margem bruta e minoritários. Obrigado. Bom dia aqui, João Mazzuco falando aqui, bom dia a todos. Sobre margens, Kiffer, obrigado pela pergunta. O discurso é o mesmo, a gente teve um ganho aqui marginal de margem, como já era esperado, e isso é resultado de safra mesmo. A gente vem entregando aqueles projetos que foram machucados pela inflação aí passada, e hoje a gente tem conseguido lançar, atingindo o nosso hurdle aí de margem bruta. É claro que, se você olhar a margem apropriada e a margem REF, essa diferença ela vem também por conta de uma diluição dessa margem REF ao longo do tempo, e a gente espera que isso vai continuar ocorrendo. A inflação está aqui, a gente não perde o sono com a inflação mais como talvez perdesse em 2021, mas ela está aqui. Então, a nossa orientação, nossa meta, nosso objetivo, nosso hurdle em termos de viabilidade é continuar aí mantendo uma margem nessa faixa entre 38,5% a 39,5% por aí. Então, sobre o backlog, é um pouco isso mesmo, essa margem que vai sendo diluída com a inflação. E sobre a linha de minoritários, isso aqui é uma questão de safra. Eu acho que não era para ter gerado surpresas aí, a gente já tinha divulgado a prévia operacional, onde a gente tinha colocado aí lançamentos nessa safra, nesse quarto TRI, a participação de minoritário em lançamentos, e é claro que isso acaba impactando no resultado do TRI. Só para te dar um contexto, esses lançamentos aqui que a gente já divulgou um volume do primeiro TRI, eles vêm com quase 100% de parte Cury.
Então, é 97% praticamente de parte CURI. Então, você vê, é uma questão de safra mesmo. Daqui para frente, vamos continuar olhando assim, uma participação de minoritários aí da ordem de 95%, talvez, é isso que a gente tem aí, de acordo com as nossas projeções aí do que a gente vai lançar esse ano. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Igor Altero, da XP. Por favor, senhor Igor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Primeira pergunta sobre melhorias, né, dos parâmetros do programa, né? Se você pudesse falar assim, como é que vocês estão vendo essa dinâmica, né, de aumento de faixa de renda e aumento do preço teto também, né? O que você acha que ajudaria mais vocês, né? E aí, se vocês pudessem dividir também, assim, quais são as faixas de renda que vocês veem como mais defasadas, né? E o segundo ponto que eu queria tocar mais sobre o enquadramento de HS, né? Como é que vocês estão fazendo dentro de casa em termos de iniciativas, alinhamentos com corretores, e se vocês veem muitos players ainda desenquadrados, né, nessa questão. Bom dia, Igor. Ronaldo falando. Sobre as melhorias do Minha Casa Minha Vida, a gente tem uma expectativa, né? O setor vem pedindo para que haja uma correção nas faixas de renda, né? Em todas as faixas, tá, Igor? Porque a última correção que foi feita ainda no governo Bolsonaro. De lá para cá, teve uma inflação, estamos vivendo uma inflação, então o setor entende que é a hora de ajustar as rendas do programa. Sobre o teto, o setor vem pedindo para que se suba o teto só daquelas cidades com menos de 30 mil habitantes. O teto hoje para essas cidades é de R$ 170 mil. A inflação também nos últimos 2 anos foi muito forte e a gente acredita que precisa ajustar só esse pedaço em termos de teto, tá? A gente não acredita que deva haver aumento no teto do programa lá de 350 mil. Só em termos de cronograma, no dia 28 tem a reunião do Conselho Curador e a nossa expectativa é que na semana que vem, na reunião do GAP, seja discutida, então, esse ajuste nas faixas de renda do programa, que já deveria ter acontecido no ano passado, mas, enfim, ainda não aconteceu, para que seja votado na reunião do dia 28. Sobre o HIS, eu passo a palavra aqui para o Léo, ele vai falar um pouco para vocês aí. Hoje tem sido feito um controle em relação às rendas, que elas são feitas diretamente via cartório e prefeitura, e a gente está vendo que essa comunicação ela vem sendo feita sem a gente estar participando no dia a dia, e principalmente nesse ponto aí da possibilidade de investidores comprarem utilizando da declaração, ela tem não está muito claro para a gente como isso está sendo controlado. Dentro da nossa operação, para você ter um número, a gente, nos últimos 2 anos, a gente tem algo perto aí de 2,5% de vendas para esse segmento. E aí, assim, diante desse cenário de incerteza, a gente tomou uma decisão até a partir da última segunda-feira, a Cury nem vai possibilitar a venda para esse perfil de cliente, até para evitar qualquer tipo de discussão, até que isso fique claro, para que não tenha nenhum tipo de dúvida com relação ao que nós estamos fazendo. A Cury, também um número para vocês terem noção, a Cury, dos lançamentos de São Paulo, 99% das nossas unidades são de 2 quartos. Então, elas, assim, a gente não está nem enquadrado aí no grande objeto da discussão aí que tem se falado em relação a esse assunto. Importante também frisar, Igor, que o que a gente vive hoje, os números que vocês estão vendo da Cury, é fruto de uma política habitacional que tem dado muito certo. Então, hoje, o que está acontecendo com São Paulo, de possibilitar a moradia em lugares melhores para pessoas, em lugares com muito mais infraestrutura, eu acho que é uma pena que a gente não está discutindo e vendo e olhando isso, porque o efeito que isso vai gerar e tem gerado na cidade que é muito pouco falado. Eu acho que todos aqui, como
a grande maioria de vocês que estão escutando também, moradores da cidade de São Paulo, acho que o que está acontecendo hoje na cidade é um movimento muito interessante e que está proporcionando uma melhoria de qualidade de vida para muita gente. Então, é isso que a gente está focando e, por isso, a gente vai continuar focando para vender para as famílias que estão efetivamente enquadradas nesse momento no HS1, 2 e HMP. Tá claro. Obrigado, Léo. Obrigado, Ronaldo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Meloni, do Santander. Por favor, senhor Matheus, pode prosseguir. Pessoal, tudo bom? Primeiramente aí, parabéns pelos resultados, né? E obrigado por pegar minha pergunta aqui. Acho que do nosso lado a gente tem duas. A primeira, a gente observou aí no quarto tri um aumento aí nas vendas acima de 350 mil, né? Chegou a 34%. O que é um aumento relevante aí quando a gente olha tanto o terceiro tri quanto o quarto tri do ano passado, né? Então, a gente queria entender um pouco se teve algo pontual nesse tri, ou se, e o que a gente pode esperar para o primeiro tri, até porque quando a gente olha a caixa subindo taxa, queria entender também se isso pode impactar um pouco nessa venda do faixa 4, talvez uma necessidade maior de fazer uma tabela direta, enfim, entender um pouco mais desse tema. E a segunda pergunta é em relação ao faixa 1 do FAR, né? Acho que com o governo querendo incentivar isso, né? Trazer mais as empresas para fazer esse faixa 1 do FAR, queria entender se o governo mudar um pouco, né, os parâmetros lá, se vocês teriam interesse de fazer alguma coisa nesse segmento. Acho que do nosso lado é isso. Obrigado. Matheus, eu vou pegar a primeira aqui e o Ronaldo, depois eu passo para o Ronaldo responder a segunda. Eu acho que o que acontece? No último tri do ano passado, a gente teve um grande lançamento no Porto, foi o Orla Mauá, e ele teve efetivamente um preço que puxou bem para cima esse resultado. A gente também teve um lançamento, um outro lançamento Metropolitan no Rio, que era um empreendimento efetivamente fora do programa, que eu acho que contribuiu para essa análise. Mas eu te diria que, olhando para o ano 2025, a tendência da Cury é de um crescimento maior na cidade de São Paulo em relação ao Rio. E esse preço, um pouco que vocês veem nos nossos resultados fora, ela é um pouco mais puxado pelo Rio. Então, eu diria que a nossa tendência é ficar mais dentro do programa no ano 2025, como São Paulo vai ter mais relevância. Ronaldo, você pode pegar a segunda. Mateus, sobre o FAR, assim, acho que o setor mandou uma série de sugestões para o governo no começo do seu mandato, ainda no período de transição. O governo não fez, né, essas sugestões. Agora, a gente foi chamado no começo do ano, pedindo para que a gente contribuísse, as grandes empresas contribuíssem para o FAR, e a gente mandou para eles, o setor mandou para eles, as mesmas sugestões que a gente ia mandar lá atrás, dizendo, olha, se tiver flexibilização nas regras e no preço, né, você conseguir um preço que seja atrativo, que seja viável, a gente pode entrar. Né? Então, a expectativa é que o governo anuncie um novo chamamento ainda em março, tá? E nesse chamamento pode ter aí uma flexibilidade nas regras. Se tiver, a Cury pode participar sim, mas com poucos projetos, tá? Eu diria aí 3 projetos, 2, 3 projetos no máximo, que daria um total de 3 mil unidades. Tá super claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem da senhora Carla Graça, do Bank of America. Por favor, senhora Carla, pode prosseguir. Olá, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de fazer uma pergunta. Eu tenho 2 do meu lado. Eu queria entender um pouco a visão de vocês para o orçamento do FGTS e o cronograma de lançamentos. Então, a gente teve a notícia recentemente da liberação do saldo aniversário, e a gente também comentou agora há pouco das faixas de renda, da elevação. Então, eu queria entender se vocês acreditam que o FGTS vai conseguir manter esse orçamento, e também se existe um risco dele acabar nos últimos meses do ano. E como vocês veem o cronograma de lançamento nesse contexto? E a minha segunda pergunta é para saber como que está evoluindo o perfil do Land Bank das transações. Se o foco geográfico de vocês está mudando, com uma maior concorrência, enfim, entrar um pouquinho mais no detalhe. Obrigada, pessoal. Bom dia, Carla.
Ronaldo de novo. Sobre o FGTS, né, e o orçamento do ano é um orçamento recorde, né? A Cury tem uma estratégia de começar o ano mais forte e ir desacelerando. A gente acredita que, para a nossa estratégia, o fundo, o orçamento do ano deve ser suficiente. Sobre o FGTS em si, né, o grande risco que a gente entende é o consignado do saque aniversário, e existe uma conversa do setor com o governo para que a gente acabe ou restrinja esse consignado do saque aniversário do FGTS, né? Esse seria o maior risco, mas não para este ano, e sim para o médio e longo prazo, para os próximos anos. Passo para o Fábio, ele vai falar um pouco da nossa estratégia aí do Land Bank. Obrigado. Carla, bom dia, obrigado pela pergunta. Bom, começando aí pelo que aconteceu ano passado, demos um salto no nosso Land Bank, né? Começamos 2024 com 14 bi de Land Bank, terminamos o ano com mais de 20 bi. Então, foi um ano que a gente realmente arregaçou as mangas e fomos às compras de terrenos. A gente entendeu que tínhamos um potencial aí grande a ser desenvolvido. Então, hoje a gente entende que está com um nível bom de terrenos. Agora, a estratégia é a mesma: região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio, terrenos mais centrais, se aproveitando ao máximo dos planos diretores dessas duas cidades. E é isso. E apesar desse incremento no Land Bank da Cury, a gente lançou 6 bilhões e meio. Então, houve realmente uma compra muito forte de terrenos no ano passado. Não acredito que haverá essa mesma magnitude esse ano, mas devemos manter essa faixa aí, 20 e poucos bilhões de Land Bank ao longo do ano. É essa a nossa estratégia, a nossa perspectiva de terrenos para esse ano. Carla. Perfeito, ficou super claro. Obrigada, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Eu tenho uma pergunta aqui, só o Léo até chegou a comentar um pouco, né, desse perfil de vendas ao longo do quarto TRI e do primeiro TRI. Eu queria entender um pouco mais duas questões aqui. A primeira é se vocês, né, nos produtos, nas unidades fora do Minha Casa Minha Vida, se vocês estão vendo algum tipo de dificuldade maior ali de venda, né, na velocidade de vendas, alguma coisa por conta dessa elevação de taxa de juros da Caixa, e também do ponto de vista da carteira própria e da Cury, né, se vocês de alguma maneira estão utilizando mais a venda com carteira própria da Cury, ou, enfim, estão fazendo mais repasse na planta, se mudou um pouco o mix aí também de como está sendo financiada essa venda agora no primeiro TRI. Obrigado, bom dia. Bom dia, Cambaúva. Olha, assim, as unidades que a gente lançou para esse perfil no primeiro, já, né, falando um pouco do primeiro TRI, elas, assim, elas estão tendo uma recepção boa. É óbvio que esses juros dificultam um pouco, mas, assim, pela atratividade desses lançamentos, eu acho que isso, de certa forma, foi compensado com o volume de pessoas que a gente, na verdade, teve que trazer mais pessoas para atingir resultados parecidos. E, de fato, assim, teve sim um crescimento em relação a alguns players, alguns compradores tentando adquirir através de uma tabela mais direta. Então, nesse nicho aí que a gente está falando um pouco fora, mais uma vez, muito disso no Rio de Janeiro, porque a gente teve 2 lançamentos no Porto Maravilha, que atrai mais esse tipo de cliente, e 2 em São Paulo aqui, com um perfil um pouco diferente, nas unidades R2V, que geraram esse tipo de procura. Mas, dentro do mix geral, eu acredito que esse aumento acaba, por estar falando só dessa faixa aí, não seja tão expressivo dentro da análise geral. Tá ótimo. Obrigado, Léo. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tainan Costa, do UBS. Por favor, senhor Tainan, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Queria explorar um pouquinho essa performance operacional de vocês, né, nos primeiros 3 meses, né, no primeiro TRI de 25. Vocês acabaram bem comentando já no release, né, quase 2.800 lançado, bem forte. Então, inicialmente, assim, há espaço para mais lançamento no primeiro TRI, ou esse daí deve ser o teto, né, 2.800 para esse primeiro TRI? E como que estão as vendas desse total? Se tiverem alguma ordem de grandeza desses projetos, na média, não sei, 40%, 50% vendido, e como que isso se compara com a perspectiva que a companhia tinha no começo do ano? Está acima do que vocês estavam esperando, em linha com o que vocês estavam esperando? Um pouco de cor seria ótimo, pessoal. Obrigado. Oi, Tainan. Então, eu acho que essa estratégia, acho que até a gente aqui, na verdade, falando do quarto TRI, na verdade, você vê que é uma estratégia que a Cury vem numa diminuição de estoque que nos permita começar o ano muito forte. Esse número que a gente está colocando de lançamento de 2,8, que o pessoal já adiantou, deve ser o nosso número de lançamento aí. A gente tentou antecipar tudo até para antes do carnaval, para a gente ter efetivamente também tempo de venda aí dentro do TRI dessas unidades. Essa é a estratégia que a gente vem ano a ano repetindo para que a gente consiga, acho que assim, não é só vendas, né? A empresa vai se preparando nesses últimos 2 trimestres para dar o próximo passo. Então, eu acho que esse primeiro TRI significa o nosso próximo passo. E a temperatura dessas vendas que vão medir, vão dando para a gente o termômetro para os próximos trimestres. Eu diria que eu acho que o ponto talvez que deixe bem claro como estão as vendas, que até nos surpreendeu bastante, que o mês de fevereiro, que normalmente é um mês que mais curto, que você está ali com carnaval, com uma série de coisas, pessoas mais desfocadas em alguns momentos, foi o mês recorde de venda da Cury, na história da Cury. Então, quando o que a gente está vendo se a gente conseguir botar empreendimentos bons, em lugares bons, em preços que estejam adequados, então não é nenhuma questão do dia, da hora, se tem um momento certo. O que a gente hoje está vendo é que está tendo uma boa aceitação, vide o mês de fevereiro, que foi o nosso mês recorde histórico. Perfeito, Léo, bem claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Pergunta aqui sobre, pegando um follow-up aí da questão dos recebíveis, né, dessa carteira direta, a gente entende aí que ficou bem claro que foi uma questão meio de mix aí, né, do ano, mas assim, pensando nesse aumento aí significativo da carteira de venda direta aí, praticamente dobrou ano contra ano, vocês entendem que faz sentido, enfim, vender uma parte desses recebíveis como alternativa aí para alocação de capital? E também entender, né, como que vocês entendem essa linha, a trajetória dessa linha olhando para 2025, como percentual do todo? Obrigado. Oi, Pedro, João falando aqui. Esse tema de venda de recebíveis é sempre recorrente. A Cury acho que é a única que até hoje não se aventurou aí nesse universo. A gente teve, como eu falei, fizemos já uma captação de um CRI este ano, na retaguarda de um muito bem sucedido também no ano passado. A gente está com um momento de mercado de capitais muito favorável. Então, não faz sentido eu fazer uma venda de recebíveis a um custo que é muito superior do que eu consigo levantar aqui dívida no mercado de capitais. A gente não tem necessidade de fazer captação off-balance. A gente eu vou fazer uma antecipação de um recebível, que ele já tem um prazo curto, né? A gente sabe que a gente tem um prazo de prazo médio de recebível bem mais curto aí do que a concorrência. Então, para deixar dinheiro em caixa, vamos lembrar o seguinte: o que a gente pagou de dividendos o ano passado, a gente está pagando com a nossa geração de caixa. No ano anterior, eu gerei mais caixa ainda do que eu paguei de dividendos. Então, eu não preciso fazer
essa venda de recebíveis. Se em algum momento ela se tornar atrativa, a gente vai fazer, com certeza. A gente não deixa de discutir aí com algumas casas, fazer alguns estudos, isso a gente sempre faz, mas ainda não chegou um momento que seria interessante para a gente fazer essa venda de recebíveis. Né? E sobre a carteira da venda direta aqui, eu acho que a resposta vai um pouco na linha do que o Léo já explicou. A gente tem a venda direta nos produtos aí de ticket médio maior, então esses produtos tiveram um peso maior no Rio de Janeiro, no Porto Maravilha, né, que elevou o ticket médio, até a resposta da pergunta anterior, de ticket médio acima de 350. Este ano, como a gente deve ter um peso maior aqui em São Paulo, o ticket médio talvez se comporte diferentemente, então a gente deve estar imaginando que a participação da venda direta na carteira deve reduzir um pouco, deve cair para os patamares que a gente tem observado aí, mais para a faixa aí de 55%, entre 50% e 55%. Bem claro, João. Obrigado, bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Capistrano, do Itaú BBA. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado pelo espaço. Queria adentrar em dois temas aqui que a gente já discutiu, mas retomá-los aqui. O primeiro é com relação à primeira pergunta do call, inclusive, que foi sobre margem. O João comentou que a expectativa da companhia, os trabalhos de viabilidade apontam para algo em torno de margem bruta, entre 38,5% e 39,5% para os próximos períodos. Eu queria entender um pouco mais no detalhe que tipo de perspectiva de inflação que vocês têm para chegar nesses números, né? O que está implícito nessa viabilidade. E também comparar como que vocês estavam esperando a inflação se comportar cerca de 6 meses atrás, que foi um período que a inflação vinha acelerando mais. Imagino que a companhia tenha sido mais conservadora, ajustado mais as viabilidades. Porém, a gente viu que em 2025 essa inflação ela vem se comportando um pouquinho mais. Não caiu ainda, mas parou de aumentar na mesma proporção que vinha antes. Então, queria entender um pouco como que está esse realizado versus expectativa e também qual é a expectativa para frente. E se tiver espaço para mais alguma também, voltando no ponto de land bank, que o Fábio comentou, segue a mesma estratégia, Rio-São Paulo, buscando mais os centros, aproveitando os planos diretores ao máximo, né? A gente vê que já tem uma diferença importante de tamanho dos projetos, cerca de 1.000 unidades por empreendimento no land bank, a companhia vem lançando projetos com 700 unidades por empreendimento, em média. Existe alguma outra implicação para o resultado da companhia em função desses empreendimentos maiores, eventualmente um POC mais longo, perfil diferente de margem, perfil diferente de venda, alguma coisa que a gente deve ficar atento? Do meu lado é isso, pessoal. Muito obrigado pelas perguntas. Luiz, deixa eu começar falando aqui de margens, então, e depois eu passo a palavra. A gente é bem conservador aqui em termos de inflação, né? E são diversos aspectos da viabilidade que incorporam questão de inflação futura, né? Então, se você olhar o passado e comparar com o que a gente tem entregue, a gente vem entregando aí, a gente vem reajustando o nosso orçamento muito em linha com o INCC, a gente tem um controle de orçamento aqui muito, muito rigoroso. A engenharia, ao preparar os orçamentos de viabilidade de lançamento, também tem a sua gordura, né? Então, a gente trabalha num cenário muito, muito realista de inflação, e sendo bem conservador mesmo. Olhando daqui para frente, que é a sua pergunta, o que a gente imagina, é o cenário que a gente está vivendo hoje. É uma inflação aí de 6%, um INCC, e a gente não tem necessariamente uma visão aí diferente, superior do que o mercado considera. Então, vamos continuar seguindo com as mesmas práticas que a gente tem seguido aqui em termos de absorção de inflação. Então, por isso que a gente é muito pé no chão. Eu já falei isso aqui, eu repito, eu acho que a gente continuar entregando uma margem aí 38,5%, 39%, é uma grande, grande vitória, sabe? E é isso que a gente espera daqui para frente, né?
Luiz, obrigado pela pergunta. Realmente, os nossos terrenos nos últimos anos têm aumentado, os empreendimentos são maiores. Consequência disso são obras maiores, que levam mais tempo para fazer essas próprias obras, né? Por um lado, talvez tenha aumento, consequentemente, tem aumento de custos, por outro, também está a ganho. Então, mais ou menos que se equivale a ganho na produtividade por ser uma obras maiores. Então, acaba que se equivale. Então, é mais ou menos isso. Você tem um pouco de perda no prazo, ganho na produtividade, você está concentrado com obras maiores. Então, são essas as diferenças nos empreendimentos maiores que a gente tem vivido aí, essas experiências nos últimos anos, Luiz. Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas. Só para uma complementar aqui para entender o comentário do Fábio. Então, no final das contas, em ritmo de unidades produzidas, a gente não deve ver uma diferença significativa pelo fato de serem obras um pouco mais demoradas, né? Dado que você vai compensar com produtividade. Não devem, porque a gente já vem acumulando, nos últimos anos, os empreendimentos anteriores já estão numa toada de entrega. Então, a produção continuará sendo a mesma, você vai ver a produção mais ou menos equivalente com a dos últimos anos. Crescente, né? De uma maneira crescente. Perfeito. Obrigado, Fábio. Nossa próxima pergunta vem do senhor Jonathan Coutras, do JP Morgan. Por favor, senhor Jonathan, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, e parabéns pelo trimestre e pelo ano. A minha pergunta talvez seja para o Mazzuco, né, sobre a política de dividendos, né? A empresa teve um payout de 100% no ano passado, né? Mas olhando para frente, esse ano, em 2026, a gente deve esperar aquele 70% aproximadamente de mínimo que vocês geralmente guiam, ou se vocês têm espaço para repetir esse payout mais elevado, né? Dados os resultados da empresa. Obrigado. Jonathan, a estratégia é exatamente o que você falou. A gente tem aí como meta, como objetivo, sempre estar distribuindo 70% a 80% do lucro do exercício anterior e vamos seguir na mesma linha, havendo uma geração de caixa forte, havendo disponibilidade, a gente não quer ficar sentado em cima de disponibilidade desnecessariamente. Esse dinheiro é do acionista e a gente vai continuar remunerando. Então, hoje, começando o ano, seguir com o nosso objetivo aí nessa faixa 70%, 80%, aí no segundo semestre a gente volta a conversar, mas mantendo sempre esse objetivo que a gente tem praticado aí nesses últimos 2 anos, pelo menos. Obrigado, João. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo a palavra aos diretores para que façam as considerações finais da companhia. Bom, pessoal, muito obrigado por todos, pela participação de vocês. Coloco o nosso time de RI à disposição de todos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mais informações, pode procurar nossos canais de RI. Muito obrigado. Encerramos a videoconferência da Cury Construtora. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.